O país pega fogo enquanto brincamos de fazer política. Como já me manifestei anteriormente em outros ensaios, eleição de 2 em 2 anos é um saco. Limita a ação militante em fazer campanhas eleitorais. Tudo passa a girar em torno de quem vamos eleger no próximo ano. Coisa horrível, isso. Precisamos de tempo para fazer política grande, para discutir com a sociedade que tipo de sociabilidade queremos para o futuro de nosso município, para nosso estado e para nosso país. Mas, como já disse também em outro ensaio, também serve para aferir em que estágio estão as relações políticas em nosso país e se tem algo que esta eleição está trazendo, claramente, é a condição política em que o Brasil está. Os absurdos se repetem em todos os cantos do país. Os piores quadros de nossa sociedade estão se candidatando a cargos públicos em nossos municípios. As figuras mais asquerosas possíveis. Imbecis, estúpidos de todas as espécies e com chances reais de eleição. Os idiotas saíram do submundo da vida para disputar a eleição para prefeitos, prefeitas e vereadores e vereadoras. E essas pessoas abjetas têm chances reais de serem eleitas. Outro dia estava ouvindo, sem querer, uma propaganda eleitoral e vários candidatos ruminando com orgulho que eram representantes do conservadorismo em nossa região, como se tivesse alguma noção real do que seja ser conservador no Brasil. Não vi ninguém defender o retorno a uma monarquia absolutista, nem mesmo afirmando que era um déspota esclarecido. Mas se acham conservadores por serem machistas, defender a família tradicional, onde o homem é o varão da casa, mas, do ponto de vista da economia, defendem o liberalismo econômico, ou até o ultraliberalismo. Desculpa aí, mas sei que não defendem nada disso. Esses infames nem sabem o que é ser um liberal. Mas estão todos aí, pegando as verbas de campanha, espalhando os santinhos, adesivos, plotando carros, falando em rede de rádio e televisão, e emporcalhando a internet com suas caras limpas e burrice estampada nos sorrisos sem graça. Mas, com o apoio de um grande número de pessoas, até boas, inocentes úteis, que em toda eleição são usados para que essas figuras nefastas façam da política seus chiqueiros. Este é o quadro terrível que esta eleição tem nos mostrado todos os dias. Um momento histórico em que precisamos estar muito atentos para entender, para perceber o perigo que vivemos com essa ascensão do nazifascismo à brasileira. Importante ressaltar isto aqui, pois 99% dessas figuras são também fascistas e nazistas, mesmo sem saberem o que seja de fato esses rótulos. Mas o comportamento social dessa gente é fascista. Tenho absoluta certeza de que 99% dos fascistas de plantão nunca leram nem o Mein Kampf, e muito menos as cartas de Lavorão. Talvez um percentual muito mínimo tenha lido alguma coisa, depois de ter sido chamado de fascistas tantas vezes. Se interessou em saber o que era mesmo, mas duvido muito que isso tenha acontecido. Mas quem sabe, não é? O terrível é que essa gente tem a hegemonia cultural neste bloco histórico. Estão pelas redes sociais só se comunicando, emitindo opinião sobre tudo, sem saber de nada. Mas estão. Vide o caso de Sampa. E conquistando adeptos para suas insanidades. Afinal, 90% da população também é insana, enquanto nós nos debatemos com nossas velhas picuinhas típicas de uma militância que nunca perde suas vaidades pessoais e sendo pautados pelo discurso plantado pela burguesia para a nossa intelectualidade fazer.
só para lembrar o pensador italiano Gramsci. Outro dia, parei para ler algumas coisas escritas pela esquerda brasileira e descobri que temos agora uma definição nova de esquerdas. Temos a esquerda liberal. Acho até que, pelo que entendi, me enquadraram nesse grupo. Depois tem a esquerda identitária. Esta aqui matei na hora quem são. Os radicais de esquerda. Neste grupo tenho certeza de que não estou. Faço questão. E o último grupo não deram nome, mas acredito que sejam os revolucionários. Estes todos os dias escrevem pela manhã contra o governo Lula e à tarde contra o identitarismo. Terminei de ler os textos com a mão na cabeça. Bateu o desespero geral. Primeiro por descobrir que sou liberal. Não sabia. Passei minha vida toda achando que era socialista e cheguei à maioridade, um liberal. Lascou. Depois, por perceber que mesmo diante de um quadro sombrio para nós de esquerda, tem gente, supostamente de esquerda, escrevendo contra um governo de esquerda e contra a própria esquerda, produzindo discurso contra nós mesmos. Essa turma não está entendendo o momento. Ou toda essa velocidade das comunicações de massa ficou muito rápida para essa gente acompanhar. Qualquer coisa que apareça nas redes sociais ou na internet contra as esquerdas, seja ela liberal, identitária ou revolucionária, vai repercutir contra nós. A direita e a extrema-direita têm o controle desta zorra chamada de comunicação de massa. Sabe usar muito melhor que nós. Estamos se deliciando com o nosso amadorismo político. Essa galera não entendeu ainda que os idiotas estão crescendo muito, e muito rápido, porque eles ganharam as narrativas e se comunicam muito melhor com o proletariado. E é por isso que vão vencer mais um processo eleitoral. E mais uma vez teremos câmaras legislativas recheadas de ignóbeis abjetos, prefeitos que não deveriam nem ser capitães de time de futebol de várzea por todo o país. Até quando vamos ficar engatinhando na hora de fazer política com seriedade? Unificar o campo de esquerda em torno de um projeto que tenha a cara de nosso povo, seja ele social-democrata ou socialista. E essa intelectualidade acadêmica que, diante de um quadro sombrio para a nossa luta, ainda não entendeu que não são os iluminados da Revolução e ficam do alto de seus altares julgando quem é liberal ou quem é revolucionário. Entrei outro dia em um canal de esquerda de um cara até legal, alegre, com boa comunicação, e o cara levou 30 minutos batendo no governo Lula, criando conteúdo para o TikTok, fascista. E não pense que escrevo agora para defender o governo Lula, não. E se fosse também, não teria nenhum problema, pois ajudei a construir este governo. Mas estou escrevendo para tentar mostrar que não dá para continuarmos lutando, cada um em seu quadrado. Que se não tivermos bandeiras únicas de luta, seja de vocês, de qualquer das tribos de esquerda da atualidade, vamos perder esta luta contra a direita e a extrema-direita. E aí, meu irmão, para reconstruir o movimento popular, vamos levar mais 30 anos. Será que este país suporta esse tempo todo nas mãos dessa direita odiosa? Enquanto os iluminados escrevem suas teses sobre as marcas de esquerda que temos no Brasil de hoje, o agro está tocando fogo no país. Os abjetos e os obtusos estão se elegendo para dirigir o Estado. O braço armado da burguesia continua matando a população pobre do país. Milhares de jovens pobres e muito pobres, aliciados pelo crime organizado, se matam nas periferias frias de nossas cidades. Mulheres continuam sendo vítimas de feminicídio, os negros de racismo, os homoafetivos de homofobia, os povos originários massacrados por latifundiários e garimpeiros, e o meio ambiente sendo devastado, causando calamidades ecológicas todos os anos.
Ou entendemos isso e passamos a buscar os melhores caminhos para superar toda essa ordem de coisas que nos empurram para um abismo social? Ou ficaremos vendo esse filme passar, assistindo ao fim, vendo o meu tempo passar? RPM, Alvorada Voraz, 1986, pela janela de nossas vaidades. O país pega fogo enquanto brincamos de fazer política. Ensaio de João Paulo Pereira. Para quem ainda não sabe, João Paulo Pereira é professor, escritor, poeta, ensaísta, historiador, cronista, católico e militante político de esquerda. Estudou na UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Nasceu no dia 23 de junho de 1969, em Vitória da Conquista, terra de Glauber Rocha e Dimitri Salles, na nossa Mata Bahia, casado com Miralva Rodrigues. Gosta também dos textos de João Paulo Pereira? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Política, literatura, música, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.